verso 9, diz assim: o Senhor disse a Moisés: eis que eu virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você, porque Moisés tinha anunciado a palavra do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo. Vá a quem? E consagre no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Essa palavra eu disse para você no domingo, que é uma palavra profética, daquilo que vai acontecer, qual é o futuro. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, segundo os historiadores, o primeiro milênio, o primeiro dia já passou, o segundo dia já passou, estamos caminhando para esse terceiro dia, profeticamente, que está aqui. Só que Deus fala para um povo que eles se santificassem, que eles fizessem o quê? Lavassem as suas vestes, se preparassem para o terceiro dia. A Bíblia, o apóstolo conta uma parábola, Jesus falou isso, das 10 virgens, que 5 eram nécias e 5 eram sábias, porque as 5 nécias estavam no lugar do casamento, esperando o noivo, que é Cristo, só que elas não levaram azeite de sobra. As 5 sábias levaram sobrando, porque azeite naquela época representava combustível para acender o caminho que elas deviam passar. Então as 5 nécias ficaram na escuridão, nas trevas, não tinham azeite, combustível suficiente para iluminar o caminho delas, onde elas iriam, e ficaram em trevas. E quando o noivo voltou, elas tinham saído para buscar, porque quando teve tempo de buscar, não foi, mas foi buscar na hora que o noivo chegou, que era na hora do casamento, não era para ir buscar, porque tem a hora de se preparar e a hora de esperar. Amém ou não amém? Porque tudo que você olha na Bíblia é profeticamente falando. Quando Jesus voltar para estabelecer esse casamento, vai ter pessoas que vão ficar de fora, não deveriam, mas onde vão estar? Muitas delas dentro da igreja, mas não estarão preparadas, porque ou não acreditam ou acham que não vai acontecer agora. Só que a Bíblia diz: ele virá como um ladrão de noite, quando ninguém espera. Porque se o pai de família soubesse quando o ladrão virá, ele se preparava. Então a humanidade, às vezes, quando a gente olha para a Bíblia antigamente, quando Deus anunciou para Noé que ia destruir o mundo, Noé ficou 100 anos avisando: olha, se convertam, se arrependam, o Senhor vai destruir, vai abrir as comportas do céu e vai chover. Como não tinha chovido, ninguém dava atenção. E vida de santidade, que era vida de separação, zero. E Deus um dia falou: chega, entra na arca, Noé, você e tua família. E aí entrou, e depois de 7 dias, porque não foi no primeiro dia, eu penso as pessoas batendo fora: tá maluco, tá vendo, Noé? Cadê a chuva, Noé? Só que depois de 7 dias, choveu 40 dias e 40 noites. Porque sempre vai acontecer aquilo que Deus fala. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, uma hora vai acontecer. E eu preciso acreditar nisso, para mim poder ficar de pé. Porque senão, querido, eu não vou me separar. Pastor, mas quem é que vai? É os que estão na igreja? Não. Os que têm vida de santidade. Os que estão separados para Deus. E a gente começou a falar domingo essa série, a importância da santificação. A importância. Porque eu não sei, querido, qual é o nível do teu relacionamento com Deus a respeito da tua vida espiritual. Porque tem gente que não se importa muito com isso. Porque parece que o pecado ele tem virado um costume.
ou na igreja ou fora da igreja. Só que Deus, Ele ama as pessoas, mas não tem prazer no pecado. Porque o engano tem prevalecido sobre as pessoas, porque qual é a mentalidade ali de fora? Que todos os caminhos levam a Deus. Só que não é verdade isso. Todos os caminhos não levam a Deus. Porque nós temos a oportunidade, onde Deus tem tentado, desde o jardim do Éden, trazer o ser humano para a presença dele de novo. A última tentativa foi aquela cruz ali, onde ele enviou o próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Para que cresça nesse relacionamento. Porque está escrito assim: 2 estarão numa casa, um será levado e o outro vai ficar. Por que um será levado e outro vai ficar? Quem vai ser levado e quem vai ficar? Porque eu tenho convicção e certeza pela Bíblia que aqueles que se separaram para Deus, que não é perfeição, mas é posicionamento. Porque quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Porque é isso que faz de nós pessoas que erram e se arrependem. Porque a hora que Jesus voltar, ou eu estou vivendo vida de santidade, ou eu estou vivendo vida de pecado. E quem estiver vivendo vida de pecado, vai ficar de fora. Porque nós começamos a ler alguns textos domingo aí, que a proposta de Deus é a santificação, é a separação. Porque santificação está ligado à separação. Porque ou eu sou ligado, eu sou separado para Deus, ou sou separado de Deus. Porque é uma avaliação que você tem que fazer, querido. Ah, mas eu não acredito nisso. Tá bom, meu irmão, tudo bem. Mas isso vai se cumprir. E se na hora que acontecer você estiver separado de Deus? Como é que vai ser isso? Porque está escrito assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas quem está crendo? Porque alguém tem que tomar uma posição para a tua casa ser salvo. Porque aí Deus vai ter um instrumento para a pregação do Evangelho para alguém que está separado. Porque a revelação de Deus é para quem está separado, para quem está em santidade. Ah, pastor, mas eu não vivo em santidade e ouço Deus falar comigo. Então, querido, aproveita essa oportunidade. Se Deus fala contigo, você sem santidade, imagine se você estiver em santidade. O quanto Deus vai falar contigo. Porque Deus falou para Moisés: Moisés, e era tão sério isso aqui, se você quiser em casa depois dar mais uma lida lá, que Deus falou assim: Moisés, fala para o povo para fazer, coloca um limite entre o povo e a montanha. Porque quando eu descer lá, quem ultrapassar e tocar no monte, só tocar a mão no monte vai morrer. Porque não podia nem tamanho a glória de Deus que ia descer naquele lugar. E o texto diz que Moisés fez isso e foi para a montanha. E havia relâmpago, poder de Deus, e o povo todo lá embaixo vendo aquilo, cara, desesperado. Quando Moisés desceu da montanha, ele não conseguia nem olhar para Moisés. Tamanha era a glória que havia. Porque Deus estava querendo estabelecer, Deus estava querendo dizer para eles: ó, eu existo e enviei um conselheiro aí para ensinar para vocês o Evangelho. Mas cabia a eles agora, porque para que eles acreditassem, não só em Deus, mas acreditassem também em Moisés. Porque, querido, eu acredito em Deus e não acredito nas pessoas que Deus enviou para me ajudar? Eu acredito em Deus, mas não acredito na igreja. Eu acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. É meio estranho, porque o único lugar que revela que Deus existe é a Bíblia. É o único lugar. Então, mas a Bíblia foi escrita por homens. Mas quem é que escreve as coisas aqui na terra? É homem que escreve livro? Porque seria estranho se eu falasse assim: rapaz, Deus mandou um cachorro escrever a Bíblia. Cachorro escrever Bíblia? Não é homem que escreve? Então Deus mandou um homem escrever a Bíblia. Mandou homens, que foram vários homens. Porque a santificação é o processo de Deus para transformar. A separação é o processo de Deus para transformar a vida das pessoas. Porque lá no Jardim do Éden, o casal estava separado para Deus. Deus descia para discipular. Só que depois eles deixaram de dar ouvido
só a Deus e passaram a dar ouvido à serpente. Então agora tinha duas vozes na vida do casal. Eles não eram mais santos, eles não eram mais separados só para Deus. Havia a voz de Deus e a voz do inimigo. Aí veio para a geração deles, passou, Caim ouviu o inimigo e matou o irmão Abel. Mas antes, só a voz de Deus que era ouvida. Só a voz de Deus que recebia atenção naquele lugar. Por que que hoje o evangelho não está em outro patamar, principalmente no nosso país? Tem países aí, cada dia crescendo mais o evangelho. Coreia do Sul, Colômbia. Mas por quê? Porque a geração tem dado ouvido a Deus. Porque uma nação que dá ouvido a Deus, os Estados Unidos já foi uma nação com mais de 80% de cristãos, querido. Uma nação que dava ouvido a Deus e vem se deteriorando ao longo dos anos, porque agora está dando ouvido a Deus e ouvindo a cobra. Ouve a Deus e ouve a cobra. Aí traz esse conflito, porque se o ser humano só ouvisse a Deus, igual era o projeto inicial, era Deus descer e bater um papo com a humanidade. Só que aí a cobra entrou no negócio. A gente tem que botar a culpa na cobra. Não, botar a culpa no homem que decidiu dar ouvido à cobra. Porque foi só isso acontecer que as desgraças começaram a acontecer. Que não tinha desgraça. Logo na casa de Adão, porque Deus queria separação. Deus queria prioridade, querido. Deus é assim. Ah, mas ele não pode. Deus não gosta de dividir nada com ninguém. Ele criou nós nos criou para nós termos relacionamento íntimo com Ele. E isso se perdeu. A culpa é de Adão e Eva? Sim, mas Deus deu uma outra oportunidade à humanidade. Como? Trazendo Jesus. Porque Adão e Eva transformou toda a raça humana em pecadores. Mas Jesus deu a oportunidade da raça humana se tornar filho de Deus. Aqueles que creem. Porque João capítulo 1, abre João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 12. Versículo 11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Porque a proposta inicial da vinda de Jesus era os judeus, mas os judeus não receberam. Amém, que eles não receberam. Porque todos aqueles que receberam agora têm o poder de ser feito filho de Deus. Porque estavam separados de Deus. Porque santificação tem a ver com ser separado para Deus. Porque a raça humana estava separada de Deus. E Cristo vem e dá a liberdade, a oportunidade das pessoas se santificarem. O pecado não precisa mais governar a vida de ninguém, querido. Dominar o pecado não é mais forte do que a essência do que Deus é. Agora, eu preciso de todas as formas querer que Deus governe a minha vida. Eu permitir, eu dar essa liberdade para que a ação de Deus conduza a minha vida. Porque a pergunta que você tem que fazer: quem está conduzindo a sua vida? Você ou a palavra de Deus? Porque santificação é ser conduzido pela palavra de Deus, que tem a ver com caráter. Porque caráter é o passaporte da entrada na eternidade com Deus. Então, o meu caráter, que são os valores que eu agrego à minha personalidade, eles estão sendo instruídos, ele está sendo instruído, pautado pela voz de Deus,
ou pela voz desse mundo, ou pela voz da cobra. Porque às vezes é meio difícil aceitar isso. A Bíblia serve para quê para você? Ela está em cima, lá na tua estante, em cima da televisão, aberta no Salmo 23, 91, para espantar os demônios, que quando eles chegam na tua casa, eles olham para a Bíblia, eles já saem, porque ele olha para a Bíblia, porque tem essa crença. Mas quem está governando a tua vida? Quem governa as tuas ações, as tuas atitudes? Porque a tarefa número 1 do diabo é falar mentira de Deus para você. As pessoas, acontecem as coisas, botam a culpa em Deus. E a tarefa número 2 é falar mentira de você mesmo para você. Como a gente não aceita e às vezes está desprotegido, porque não estamos separados para Deus, nós aceitamos isso. Porque a santificação é o processo de aperfeiçoamento. Porque só dá para ser aperfeiçoado dentro da santificação. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 1 para a gente terminar. 4. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Semana que vem eu vou começar a falar de 3 coisas que a santificação não é. 3 coisas que a santificação não é. Então, o processo da santificação é o processo do aperfeiçoamento. 1 Tessalonicenses. Porque Deus não nos chamou e nos salvou, nos libertou. Salvou nossa vida na cruz para nós vivermos a vida que quisermos, não. Porque quem vai conduzir a praticar o pecado é o diabo, querido. Porque ele sabe que o pecado tira você da vontade de Deus, tira você da presença de Deus, tira você da intimidade com Deus. E se você não tem intimidade com Deus, você está desprotegido. Porque certa vez, Jesus entrou numa cidade em Jerusalém, estava lá coxo, manco, endemoniado, estava todo tipo de gente. Sabe qual foi a declaração de Jesus? Eu tenho pena da multidão que estão como ovelhas sem pastor. Porque ovelha sem pastor é porta aberta para o inimigo fazer o que quiser na vida dela. Porque não tem proteção espiritual. Alguém me perguntou, macumba pega? Depende de quem. Para quem vai ser enviada a macumba? Gente desprotegida, gente que não tem a palavra de Deus guardando, não tem porta fechada para o inimigo, querido. E o inimigo, a proposta dele é você ficar fora. Agora, tem algumas pessoas, tu vai falar sobre pecado, a pessoa está recebendo uma instrução, ela toma como acusação, ela sai da igreja. Por isso, a igreja hoje pouco prega sobre santificação. Eu prego, que eu obedeço o Espírito Santo, ele fala o que ele quiser aqui, é dele. Ah, mas eu não volto mais. Não tem problema, querido, mas já ouviu a verdade. Pode ter certeza disso. Eu tenho um compromisso muito grande com Deus, que eu quero salvar a tua alma. Se a igreja vai encher, é com ele, não é comigo.
Então, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 1. O subtítulo da mensagem é A Vida que Agrada a Deus. Finalmente, irmãos, olha, ele está falando isso para crente, tá, irmãos? Finalmente, irmãos, se a visão de Deus é essa aqui para crente, qual é a visão que Deus tem para o mundo? Será que é diferente dessa? Se a exigência de Deus para crente é essa, e para o mundo? Eu posso viver qualquer vida? Não. Porque da mesma forma que Deus exige do crente, Ele exige do mundo. Para que eu possa ter intimidade, ficar com certeza e convicção sobre a vida eterna. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprendeste de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Obrigado, meu filho. Viver e agradar a Deus. Fala, agradar a Deus. É efetivamente a estão fazendo. Vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A santificação. A vontade de Deus é que haja separação das pessoas de um mundo pecaminoso para um mundo que luta contra o pecado, que não se entrega mais ao pecado. Então a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém se ofenda, nem defraude seu irmão. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, que o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também deu seu Espírito Santo a vocês. Então quem rejeita a santificação, que é a separação, mas eu não sei disso. Então, querido, você é um candidato a entregar a tua vida a Jesus, para começar a aprender sobre isso, para começar a agradar a Deus. O que Deus espera da raça humana é a santificação. Nós lemos vários textos domingo passado aí, e um deles, se quiser entrar lá no Facebook, PV Church, está lá a série. E um deles, 1 Pedro capítulo 1, verso 16, diz: o Senhor falando, sede santo, porque eu sou santo. Sede separados. Porque Deus quer olhar, querido, para a terra e ver pessoas separadas. Não está falando de pessoas perfeitas não, tá? Mas de pessoas separadas. Que o prazer deles está na lei do Senhor. Que o prazer está em congregar. Porque eu faço isso pela fé, para agradar a Deus. Pastor, mas ninguém consegue isso. Consegue, querido. Porque o pecado não tem mais domínio sobre a humanidade. Cristo levou sobre ele a maldição do pecado. Ninguém mais precisa ficar fora da presença de Deus. Todos que quiserem agora, que tomam essa decisão, podem viver vida santa, vida separada. Para o céu olhar assim, e ver uma pessoa separada para Deus. Não separada de Deus. Porque pessoas separadas de Deus, o coração de Deus fica triste. Deus sente dor. Porque a Bíblia diz que Deus é misericordioso. A palavra misericórdia é sentir dor profunda pelo sofrimento de outrem. Porque não só o sofrimento terreno, mas o sofrimento eterno. Que as pessoas pagarão um preço muito doloroso, onde serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E Deus não criou o inferno para o ser humano, criou para o diabo
e os demônios. Por isso o ser humano dá o passo de fé na direção de Deus, de entregar o coração a Ele e começar a entrar dentro desse processo que agrada a Deus, que é a santificação, que é a separação. Não ser a mesma pessoa desse mundo, mas ser uma pessoa agora separada, uma pessoa que dá atenção a Deus, que ama a revelação, que o coração está pronto, porque é isso que Deus quer fazer com você. Não é alguém perfeito, mas é alguém que entendeu que tem que viver da revelação do Senhor, buscar a revelação do Senhor, que está escrito: buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscar de todo o vosso coração. Então meu coração não pode estar nesse mundo, porque na carne eu não vou buscar a Deus, na carne eu vou buscar aquilo que eu acho ou penso. E Deus nos chamou para buscá-lo. Deus te chamou, querido, para entregar a tua vida para Ele e viver um processo de santificação. Porque quanta coisa você não sabia que vai acontecer na tua vida, mas Deus vai iluminar os olhos do teu entendimento e vai te dar uma visão espiritual, que aquilo que você não enxergava, você vai enxergar. E só isso que Ele quer. Só que tem que ser dado o primeiro passo. Porque eu nunca ia subir aqui de falar de santificação se eu não tivesse dado o primeiro passo na minha vida, que é entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E todos que creram, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Fica de pé, igreja. Hoje só de ser o dia inicial de uma nova história na tua vida, que eu tenho certeza que Ele quer escrever uma nova história para você. Tenho certeza que Ele tem uma nova história para escrever. Tenho certeza. Você que trouxe alguém aqui nessa noite, se aproxima de quem você trouxe e fala assim: ó, Deus tem uma nova história para escrever na sua vida. Se aproxima de quem veio contigo, que veio aqui por causa de você. Teve pessoas que vieram aqui hoje por causa de você, te amam tanto que vieram te receber do encontro. Se aproxima agora, seja profeta e profetiza para essa pessoa. Fala: ó, Deus tem uma nova história para escrever contigo. Deus tem uma nova história. Que Deus encontrou com essa pessoa que trouxe você aqui. Deus encontrou. Olha para a pessoa aqui, você veio aqui por causa dela. Olha o sorriso dela, dá só uma olhadinha. Olha para ela, olha para trás. Dá um sorriso aí para as pessoas. Pai, mãe, que aí já deve estar falando: não sei o que aconteceu contigo, mas tem algo diferente em você. Que Deus começou a escrever uma nova história. E Deus tem uma nova história para escrever. Que eu li um versículo só, a chave para você, já dá a liberalidade para você sair correndo para entregar a tua vida para Ele. Porque a santificação é o que Ele espera de nós, que agrada a Ele. É a separação para Ele. É separado desse mundo, separado para Deus. Porque nesse mundo nós não vamos conquistar aquilo que Deus tem. Só que tem que sair do mundo. Está escrito: quem quiser ganhar a vida, primeiro tem que perder a sua vida. É sair desse mundo para entrar no reino de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Confessando que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Porque domingo eu vou ensinar para você que não somos nós que nos tornamos santos, é Deus que fez isso por nós. Só que a gente precisa. Talvez eu tenha crente desviado aqui, eu tenho quem ainda não aceitou Jesus, e tenho outros que são crentes também. Mas Deus quer todo mundo no mesmo patamar de santidade. Quando entrar os dois. Numa casa vai ter dois, os dois entrarão. A família inteira vai entrar. A família inteira será salva. Ninguém vai ficar para trás. Deus não quer deixar ninguém para trás, meu irmão. Meu filho foi o primeiro a se converter. Novinho de idade, 8 anos. Eu falei: rapaz, para com esse negócio de ir para a igreja. Tá maluco indo para a igreja? Você com 8 anos vai viver a sua vida. Mas
Mas ele foi para a igreja, ele pequenininho pegou a Bíblia na igreja que tinha lá na rua. E hoje está eu, meus irmãos, todo mundo crente, ele, a família dele. E alguém começou, alguém reconheceu que precisava entregar a vida para Jesus, irmão. E a história começou a escrever. Feche seus olhos. Seja ministrado por essa canção. Deus tem algo novo para fazer na tua casa, na tua vida, na tua família. E Ele quer fazer, e irá fazer. Mas Ele só precisa de um passo teu: a santificação. Porque talvez você faça coisas que você nem quer fazer. Mas Deus está te dando uma oportunidade nessa noite de você sair disso, entregar a tua vida para Ele, e uma nova história começa a se escrever na tua vida. Lá no encontro, vários aceitaram Jesus lá. Vários voltaram para Jesus. Porque às vezes a gente fala assim: o dia que Deus falar comigo, eu faço. Será que não é hoje que Ele está falando contigo? Porque essa é a vontade dEle, a santificação. Que esse é o passo. Ninguém dá um passo na direção do crescimento com Deus sem passar por esse processo de entregar a vida a Ele. Porque está escrito lá: se me confessares diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Não perde tempo não, querido. Não perde tempo não. Porque está escrito lá: quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja. E nessa noite eu queria te dar essa oportunidade, a oportunidade que me deram, eu me tornar uma nova criatura, de uma nova história Deus começar a escrever na minha vida. E pode passar isso tudo aí agora, eu sei para onde eu vou amanhã, tenho certeza e convicção. É só essa certeza que Deus quer dar para você. Só que você tem que sair desse mundo e entrar no processo da santificação. Pastor, como é que eu faço isso? Aceitando hoje a Jesus como Senhor da tua vida, entregando hoje a tua vida na mão dele, tirando de você, tira a tua vida da tua mão, que talvez você estava conduzindo a tua vida, por isso você estava fora do Evangelho. Deixa Deus conduzir a tua vida, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele cuidar da tua família. Ele nunca perdeu uma batalha, deixa Ele cuidar de você. E nessa noite, não é amanhã, depois da manhã, hoje, eu queria convocar você a agradar a Deus, entrando no processo da santificação, que é o processo da separação. Você não precisa ser perfeito não, querido, é do jeito que você está mesmo. Vinde como estais, porque não são os são que precisam de médico, são os doentes que precisam de médico. Eu não sei qual é a ação do inimigo contra a tua vida, a tua família, mas Deus hoje quer escrever um novo capítulo da tua vida. Para isso eu preciso, como sacerdote do Senhor, representante de Deus aqui na terra, de perguntar a você se nessa noite tem alguém que quer entregar a vida para o Senhor, dizer: Senhor, eu quero entrar no processo da santificação agora. Tem alguém, querido? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Não é por força nem por violência. Ninguém vai se aproximar de você agora para tentar te convencer. Porque se o Espírito Santo não te convencer, nada que nós fizermos vai valer. Porque quem anuncia sobre o pecado, a justiça e o juízo é Ele. Só que Ele te ama nesse momento. Ele te abraça, te acolhe, te conduz por crença. Tem alguém nessa noite que deseja dizer: Jesus, Tu é o Senhor da minha vida? Ou então dizer: Senhor, estou voltando hoje. Se você não está tendo força para vir aqui, pede essa pessoa que você veio aqui por causa dela, fala: vamos lá na frente comigo. Eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero consagrar minha vida para o Senhor. E Ele falou lá: consagrem hoje e amanhã, se preparem para o terceiro dia, porque se Ele voltar amanhã, você vai estar pronto. Amém? Então há alguém nessa noite? Vamos fazer mais uma oração. Pai, eu te peço, cada vida que aqui está, vida essa que precisa te alcançar, precisa entregar a Ti. E hoje é o dia, Senhor. Hoje é o dia. E o Senhor é aquele que toca os corações. Mas não é
por força nem por violência, pelo teu Espírito. Mesmo que seja lá no banco, quietinho, que hoje haja salvação nesse lugar. Que haja salvação. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Há alguém nessa noite? Levanta a tua mão assim, deixa eu te ver. Se não há, que Deus te dê uma próxima oportunidade. Mas Ele está te esperando, querido. Ele te ama e vai continuar tentando te alcançar. Ele vai continuar tentando. Você vai ouvir ainda outras vezes sobre o Evangelho. Que Deus quer você. Ele te ama. Ele te quer. Ao lado dele eternamente. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Pai, por cada um que esteve aqui nessa noite. Que ouviu a tua palavra. Que cresceu na tua palavra. Continua cuidando da gente, cuidando da tua igreja, trazendo outras pessoas, Senhor. E nós estamos aqui com o coração aberto para ajudar outras pessoas. Obrigado, Senhor, pela salvação daqueles que o Senhor salvou nesse encontro. Nos dá força para cuidar dessas pessoas. Nos dá sabedoria, inteligência. No nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Acabou, tá, pessoal? Mas durante a semana tem mais, tá? Terça-feira a gente está aí, quarta-feira. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos que creem. Digam.